paz do Senhor! Boa noite, meu irmão, meu amigo. Esse aqui é o Na Sala do Pastor. Eu sou o pastor Klaus Piragini. E se você quiser nos acompanhar também pelo canal do YouTube ou pela rede social, nossa rede social é Facebook, Igreja Evangélica Quírios, ou no YouTube você coloca Igreja Quírios, tudo junto, escreve tudo junto, aparece lá o nosso canal e vai estar com todas as nossas mensagens, programações e com todos os nossos projetos aqui da igreja para você acompanhar. Acompanhe a gente lá, curte a nossa página, tenho certeza que vai ser bênção. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o apóstolo, meu amigo, o apóstolo Gustavo Melo. O assunto da outra semana, para trás, foi muito forte, muito interessante, né? Falamos sobre homens deuses, falamos sobre batalha espiritual em missões, e eu quero continuar esse assunto aqui agora, dar continuidade nesse programa, falando um pouco sobre autoridade espiritual e missões. Pastor Klaus, um prazer estar de novo com vocês no programa. Muito bom estar entrando na casa de vocês de novo. Obrigado pela confiança. O apóstolo Gustavo Melo vai se apresentar para a gente aqui, para a gente conhecer. Ele mora em Houston. Sim, atualmente eu moro em Houston, Texas, ali onde que nós estamos como base, como família. E através dali nós viajamos o mundo, onde nós visitamos as nossas igrejas e participamos de congressos também. E essas igrejas que o apóstolo tem liderado, ele tem um nome... Sim, nós temos um ministério chamado em inglês Apostolic Council for the Nations, Concílio Apostólico para as Nações, e onde que nós temos atualmente igrejas no México, Estados Unidos, estamos iniciando no Brasil, estamos no Japão, na Índia, Israel, Espanha, Costa Rica, enfim, bastante países. Quantas igrejas mais ou menos ao todo, apóstolo? Estamos com 150, 160 igrejas. 160 igrejas. Isso. Índia, Japão, Isso, Israel. contando com todas as igrejas. Uau. No Brasil vai começar onde, apóstolo? Estamos iniciando talvez uma em Pirituba e uma em Santo André. Duas. Que bênção. Glória a Deus. Sim, os nomes das igrejas que nós temos se chamam Restaurando Nações. Restaurando Nações. Isso. Esse é o nome das igrejas. Isso, Restaurando Nações. E o apóstolo estava falando que a obra missionária sua começou na Índia. Isso. Nós passamos um tempo no México, mas o chamado realmente foi na Índia. Foi ali onde nós passamos a boa parte do nosso chamado transcultural, sim, foi na Índia. E eu queria perguntar para o apóstolo sobre a questão das missões e batalha espiritual, né, que foi o nosso assunto, sim. Mas dando continuidade a ele, entendendo um pouquinho mais como que o apóstolo falou assim no outro programa, que me chamou a atenção, dizendo que não dá para você chegar na Índia lá e falar, olha, aqui na Bíblia está escrito que Jesus é o Salvador. Isso é algo que eu menciono muito quando eu falo a respeito de autoridade espiritual. Tem uma passagem muito conhecida, que eu creio que todo cristão conhece, gosta, ora, que é Atos 1:8. Aí recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então muitos realmente oram por esse poder, oram realmente, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E muitas vezes, às vezes eu me coloco no lugar de Deus, entre aspas, e talvez eu ficaria olhando para baixo falando assim, para quê? Para que você quer esse poder? Verdade. Para que você quer esse poder? Talvez Deus ainda até fala assim, você não ora nem por você mesmo quando tem uma dor de cabeça. Para que você quer esse poder? Recebe aí, povo de Deus. Você não ora nem por você mesmo quando tem uma dor de cabeça. Continua, apóstolo, estou gostando. Não, mas é algo que serve para mim mas também. É algo que é interessante, porque está falando, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra recebereis, no original, no grego, é lambano. Lambano significa tomar posse. É algo que eu tenho que realmente correr. Eu tenho que buscar realmente essa autoridade, esse poder. Deus nos deu, mas é algo que nós temos que buscar. Mas tem um sentido porque Deus nos vai dar esse poder. Depois continua o versículo dizendo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Tremendo. Deus nos vai dar autoridade, nos vai dar poder para que nós possamos realmente ser testemunhas vivas dele aqui na terra. Interessante. Tanto em Samaria ou Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares. Quando você fala missões, nós estamos falando de uma missão que nós somos chamados a fazer, de pregar o evangelho em todo o mundo, ao mesmo tempo que nós estamos pregando em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, também estamos na China, na Índia, no Afeganistão, em todas as partes, ao mesmo tempo, não é? Primeiro aqui, depois ali, lá. Tanto aqui como lá. E como o apóstolo entende a questão de sereis minhas testemunhas?
Porque eu achei interessante. O apóstolo falou assim, a gente tem que tomar posse desse poder e exercer essa autoridade. Isso é uma coisa que a gente tem que... Deus nos deu, mas nós temos que também tomá-la. Claro. Né? Senão a gente pode ter autoridade e não usar. E nós seremos testemunhas. O que é uma testemunha, apóstolo? Então, uma testemunha é você realmente falar de algo que você crê, que você realmente... vamos dar um exemplo. Você foi chamado... no físico, né, a testemunhar, você conhece o seu vizinho, você sabe que ele não fez nada e estão acusando ele de algo e você é uma testemunha, falando assim, eu conheço ele e eu sei que ele não fez isso, ele é um homem íntegro, um homem de caráter, eu sou a testemunha dele, isso é testemunhar. E quando nós falamos testemunhar, ele, Jesus Cristo, nós somos ser testemunhas dele aqui na terra, que nós realmente cremos que ele é o único Deus, que ele é o Salvador, que ele realmente veio para salvar, curar, libertar. Eu sou a testemunha dele e eu provo isso. Que é poderoso. Eu vivo isso, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, eu tenho como provar isso, eu sou testemunha real dele. Então, como que eu posso testemunhar isso com mais certeza? Como eu realmente posso falar, não, realmente Jesus cura? Se eu não tenho experiência com isso, não vivi isso, né? Por isso mesmo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas todo cristão tem essa autoridade, esse poder? Marcos 16. Não. Todo aquele que nele crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Aqueles que creem, você crê? Amém. Vocês creem? Aleluia. Se nós cremos, aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, é uma palavra que é para nós como igreja, é uma palavra que é para o cristão, é para aquele que realmente crê no Senhor Jesus. Isso me leva a uma questão aí que eu tenho pensado muito. Hoje a gente, no cristianismo, não sei, é uma opinião minha, um pouco fora do tema, mas né, eu estou trabalhando aqui uma ideia. A gente vê muito essa figura mítica, né, essa figura mística, uma pessoa só que faz todos os milagres, e que tem toda a autoridade. Sim. Se você vê assim o evangelho, todo cristão tem autoridade. Não, eu não vejo assim porque... Você entende o que eu quero dizer com essa sim, figura não, mística? eu entendo e já vi muitos casos disso. Uma vez, justamente nesse assunto, eu estive na Coreia do Sul recentemente, estive numa igreja muito grande, mas eu não gostei muito da teologia ou da doutrina que levavam na igreja, onde realmente o líder dessa igreja, não vou mencionar nem o nome da igreja, nada, mas era a figura mais importante, era somente ele realmente que fazia tudo, como mencionou, ele era só através dele. E tem aquela passagem de Atos 19, onde que fala que levava os lenços do apóstolo Paulo e as pessoas eram curadas, sim, tudo. Então, nessa igreja, eles têm um lenço onde que eles vendem e todo lenço tem que ter a foto do pastor. É ele que cura, então. Então, daí a pessoa tem que orar. Então, eu me lembro que quando eu estava indo embora, muitos pastores, uma igreja muito grande, então, dos pastores me levando para o aeroporto, falou assim, aqui está um lenço do nosso líder, você aceita de presente? Eu não ia ser mal educado, eu falei assim, aceito, não tem nenhum problema. Mas daí o pastor me disse assim, quando você for orar pelas pessoas, você vai usar o lenço do pastor para orar? Eu falei assim, não vou. E quando eu falei isso, a pessoa pegou o lenço, não me deu, guardou de novo no bolso, mas eu fui sincero. Porque eu vejo pessoas hoje que têm uma autoridade espiritual muito grande, mas elas distribuem aos seus bispos, é o que eu sinto até na pessoa do apóstolo, né? Distribui para que outras pessoas também tenham essa mesma autoridade. Claro. Né? E existem lugares assim, onde uma pessoa só, ela é única, né? Então, eu não vejo assim, porque muita gente aí em casa hoje, você que está assistindo esse programa, você precisa usar a sua autoridade espiritual. Assim. Você precisa receber poder. Você não pode ficar esperando só que quando o lenço do outro tocar você, você vai ser curado. Você vai ter que entender que o Espírito Santo aí derramará sobre você o poder, a unção e a graça. Mas peraí que a gente já vai falar mais sobre isso em nome de Jesus. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Então, como nós estamos mencionando a respeito da autoridade, algo que é muito importante, todos nós sabemos que nós temos essa autoridade, a autoridade pode ser passada realmente. Nós vemos em Romanos capítulo 1 o apóstolo Paulo falando como eu gostaria de estar com vocês, como eu quero estar com vocês para impartir dons.
espirituais, compartilhar os dons, né? Então, realmente é um legado. E até aproveito aqui o espaço uma vez mais para mencionar do livro A Igreja em Ação, porque no livro A Igreja em Ação eu menciono muitos relatos de como Deus quer nos usar, de onde Deus quer te usar, quer usar a cada um de nós realmente para que possamos ser testemunhas e mostrar que a igreja está viva. É uma igreja em ação, não é uma igreja inativa, não é uma igreja passiva, mas uma igreja em ação. Você pode depois adquirir, vai aparecer aí os dados. Mas eu quero que todas as pessoas que nos assistem nos possam entender agora que nós como cristãos, nós não podemos estar numa área de somente eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Nós temos que entender que Deus quer te usar para que você pode dar para as outras pessoas também. Você tem essa autoridade. Conforme eu mencionei em Marcos capítulo 16, todo aquele que nele crê. Se você crê, você estará apto, mas você tem que buscar essa autoridade, você tem que realmente buscar de Deus. Na minha conversão, quando eu me converti, recém-convertido, eu buscava muito, busco ainda, né? Mas eu lembro que foi uma fase, buscava muito de Deus, e mesmo sem conhecer muitas disso que nós estamos falando hoje, há pouco tempo na igreja, no tempo era um pouco mais tradicional, não se falava tanto, somente poucas igrejas mencionavam. E eu comecei a buscar a Deus de uma maneira muito forte, ao ponto de 3, 4 meses estar tendo experiência de libertação, vendo pessoas sendo libertas, e falava assim, Senhor, e agora o que eu faço aqui? Mas aí é onde que realmente vendo a autoridade que Deus nos deu, e também ver, como nós falamos no programa passado, que o mundo espiritual existe, a batalha espiritual existe e é real. Uhum. Agora, quando as pessoas veem assim o apóstolo falando, até eu mesmo quando vou pregar, eu escuto muita gente dizendo assim, mas vocês nunca tiveram problema, nunca deu nada errado. Como não? Não, nós somos seres humanos também. Não, porque foi tudo perfeito, né? Sim. Quando você começou nessa busca, não deu uma série de coisas que você foi aprendendo? Sim, porque muita gente tem medo de errar hoje, né? Sim, mas... eu não posso orar porque eu não sei orar. Mas é errando que se aprende, Mas é justamente, talvez, porque nós criamos um misticismo e pensamos que somente o pastor tem a autoridade de fazer isso, somente aquele líder espiritual. É lógico que tem toda uma disciplina, não vamos fazer nada, vamos passar na frente do pastor, lógico que tem sim, tem todo o respeito. E justamente, quanto mais você obedece a uma autoridade, mais autoridade você tem. É o caso do centurião, quando chegou com Jesus. E ali foi um exemplo não somente de fé, mas de respeito a uma autoridade. E quanto mais você respeita uma autoridade, mais autoridade você pode ter. Mas as coisas acontecem, às vezes a gente vai aprendendo na tentativa. Sim, claro, mas justamente baixo uma autoridade que nos foi dada. Então, tem que ter autoridade. Sim, então, por exemplo, talvez a igreja que você está, talvez faz grupos familiares, células, o nome que você queira dar, e talvez você é responsável, o seu pastor já te deu a autoridade de cuidar de uma célula, mas talvez somente ministra a palavra e nunca teve a ousadia de orar realmente para uma pessoa que talvez você sente que está com um problema de opressão, de depressão, um problema demoníaco, de cura, porque você diz, se eu oro e não acontece nada. É porque às vezes eu tenho uma sensação, agora eu vou ser bem crítico, hein, que a igreja está numa posição hoje muito de receber. Isso. 90%, 80%, não sei, da igreja hoje ela quer receber uma palavra, quer receber uma oração, quer receber uma libertação, né? Mas o evangelho não é um evangelho só de receber, né? Não é só eu ir na igreja receber uma palavra que vai me alimentar a semana. Deus está nos enviando também. Claro, Deus quer usar as nossas vidas. Não é só o apóstolo Gustavo que foi chamado por Deus para ser enviado. Todos nós. E como você tinha mencionado isso, eu acabei não falando a respeito se só o pastor pode ser usado, o misticismo, mas nós vemos, por exemplo, a igreja primitiva, quando começou, nós vemos, por exemplo, quando veio a perseguição e a igreja é dispersa, não foram somente os apóstolos continuarem em Jerusalém. Quem foi disperso, que saiu para várias regiões, foram os cristãos que haviam se convertidos, e nós vemos os grandes milagres que eles faziam. Eu fico pensando, às vezes, também, quando Jesus mandou de 2 em 2 os discípulos pregarem. Sim. Né? Porque eu fico imaginando, Jesus era perfeito, Jesus tinha todo o conhecimento. Devia ser muito difícil ver Pedro, por exemplo, Jesus ver Pedro pregar. Sim. Devia ser muito difícil, eu imagino, ver João orar. Até porque Jesus deveria falar,
Meu Deus, de novo eles, né? Tem até uma vez que Jesus fala isso, né? Ele fala, até quando eu vou aguentar vocês? Sim, né? Mas olha a ousadia de Jesus de distribuir a autoridade dele com aqueles homens, porque eles eram os homens que a própria sociedade achava que eles não eram cultos, né? Isso. A Bíblia diz, e hoje a gente tem essa dificuldade. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, até porque eu sinto no meu coração que muita gente precisa desprender a obra, né? Precisa soltar a obra. O que o apóstolo acha? Então, com certeza. A respeito dos erros, vamos lá, que você comete erros, comete. Eu estive recentemente ministrando numa igreja, posso mencionar o nome da igreja? Claro, não tem problema, fica né? à vontade. Eu estive ministrando recentemente na igreja, na Assembleia de Deus do Alphaville, dos pastores ali Jairinho e Cassiane, e eu estava ministrando justamente sobre autoridade espiritual e contando falhas que eu tive no princípio e que muitos se lembram, me falam até agora, algumas crianças que escutaram, porque o primeiro caso que eu falei, que quando eu vi uma pessoa endemoniada, eu era tão apaixonado, eu via o filme de Jesus todo momento, eu via Jesus expulsando o demônio do Gadareno, e quando eu vi a pessoa endemoniada, ninguém da igreja percebeu, era uma igreja tradicional, estava entrando no movimento carismático, eu com 4 meses de convertido, Uau. eu vejo aquilo, que a mulher estava endemoniada e ninguém percebeu, e eu vou até a pessoa e falo assim, no nome de Jesus, sai. Só que no filme, o demônio saía. Quietinho e tal. Sim, ali não, a mulher se levantou, me deu um chute no estômago, um alvoroço, saiu todo mundo correndo da igreja, o pastor saiu correndo da igreja. Você tinha 4 meses 4 meses de convertido. Meu Deus. Com a minha, estava com a minha Pastor esposa. saiu correndo? Saiu correndo. A minha esposa estava naquele momento junto comigo, na época era minha noiva, né? Mas, assim, foi algo, assim, foi muitos erros, assim, como eu falei, 4 meses de convertido. Ficou o demônio na igreja e todo mundo saiu. Não, tô brincando. Sim, não, foi milagre, assim, pela misericórdia de Deus, depois de 4 ou 5 horas, saiu, não por, acho que pela nossa oração, mas pela misericórdia de Deus. Mas olha as coisas que eu fazia, e eu falo, para vocês darem risada juntamente comigo. Depois de tantas horas eu orando ali, nós orando, no nome de Jesus, e como eu falei, no filme o demônio saía, naquele momento não saía, eu falei, e agora, o que eu faço? Então eu lembro que eu peguei uma Bíblia, vamos imaginar que o livro aqui é uma Bíblia, eu peguei a Bíblia, olhava assim para a Bíblia, olhava para o demônio e falava assim, beija a Bíblia, beija a Bíblia. Como... não sabia o que fazer. Lógico, lógico que o demônio não saiu por causa de beijar a Bíblia, né? Mas era algo assim que vinha na cabeça, às vezes um pouquinho de ignorância. Mas aprendemos, agora nós fazemos o que é correto, mas o importante é começar. Erro vamos ter. Vamos fazer a obra de Deus, meu irmão, vamos aprender, está embaixo de uma autoridade para ensinar, para poder orientar, né? Eu tenho certeza que esse assunto está mexendo com a gente, porque expulsar demônio mandando beijar a Bíblia foi a primeira vez. Sim. A gente já está aqui para falar um pouco mais de missões e batalha espiritual. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Olá, meu querido, eu sou na Sala do Pastor, eu estou com meu amigo aqui, o apóstolo Gustavo, e ele está contando um pouco sobre missões e batalha espiritual. Ele tem um trabalho maravilhoso em mais de 160 igrejas, né? Espalhadas pelo mundo todo. Aí nós temos igreja no Japão, Índia, Espanha, Israel, Costa Rica, México, Estados Unidos, Brasil. Glória a Deus. E ele está contando um pouco para a gente sobre a autoridade e batalha espiritual. E nós estamos falando bastante sobre a questão da importância de fazer a obra, evangelizar, deixar de ficar na posição só de receber, mudar esse jogo aí, se colocar em ação e exercer a sua autoridade espiritual. Como que a pessoa descobre, por exemplo, como ela executa, como ela, não digo descobre, mas assim, ela coloca em ação, ela acredita que ela tem autoridade espiritual? Vamos de novo ao princípio de Atos 1:8, uma busca, onde que nós realmente temos que buscar essa autoridade. Quanto mais nós buscamos essa autoridade, quanto mais nós exercemos essa autoridade, mais nós vamos ter dela. É como, por exemplo, eu começo numa nova função numa empresa. Por mais que eu tenha uma autoridade, me foi imposta uma autoridade, me leva um tempo realmente para conquistar todas as pessoas que estão ao meu redor, para que realmente
eu tenha segurança que eles possam ver, ele realmente tem uma autoridade, não somente uma autoridade que foi imposta, mas realmente uma autoridade. E no mundo espiritual não é diferente. Nós temos a autoridade que Jesus já nos deu essa autoridade, conforme nós vamos exercendo essa autoridade, cada dia que passa, isso se torna mais notório. Nós vamos realmente vendo que o mundo espiritual começa a realmente nos obedecer, milagres começam a acontecer, e não é porque somos nós, é Deus que faz em nós. Deus que é glorificado em tudo isso, através do nome de Jesus. E nós usamos esse nome, que é sobre todo nome, mas Amém. que já está. Glória a Deus. Não, pode cortar, pastor. E o interessante disso... a Deus aqui. Sim, o interessante disso, que quero que todos que estão nos vendo realmente entendam e comecem realmente a exercer isso, é que quando eu mencionei várias vezes Marcos 16, que quando nós lemos Marcos 16 e vê que Jesus fala que aquele que crê, aquele que realmente acredita, milagres vão fazer. No último versículo de Marcos 16 fala, e eles obedeceram, quando eles saíram, eles começaram a testemunhar. Atos 1:8, eles começaram a testemunhar, e continua dizendo, e o Senhor os acompanhava com sinais e prodígios que os seguiam. Então Deus é o que vai confirmar, Deus realmente que vai mostrar. Quando nós obedecemos, quando nós vamos, falamos, oramos, eu não tenho que preocupado, será que vai acontecer ou não? É Deus. Amém. É Deus. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar, é Deus quem cura, Claro. eu vou expulsar. Eu me lembro, me veio à memória aqui eu estava pregando no México, e uma igreja muito grande no México me convidou justamente para fazer como 2 dias, uma campanha de cura, libertação. E eu me lembro que eu ministrei uma palavra, mas realmente direcionada tão a Deus, falando assim, a cura realmente já está aqui, não é através de mim, a palavra de Deus tem autoridade para isso. E nesse momento, pessoas já começaram a ser curadas, sem impor as mãos, sem orar, nada, pessoas começaram a ser curadas. E depois de alguns meses eu voltei a pregar nessa igreja, e o pastor já tinha me dado o testemunho, contado disso, mas eu conhecia uma mulher. A mulher tinha chegado na igreja pela primeira vez, nunca tinha ido numa igreja evangélica, alguém convidou ela foi levada numa maca, numa cama, porque ela já estava em um estado praticamente para morrer. Eu perdi um pouco aonde que era o lugar? No México. No México. Isso, no México. Cidade de Jalapa, no estado de Veracruz, país do México. Então essa mulher chegou de uma outra religião e levaram para ela, porque os médicos assim, nós não temos o que fazer, te damos 2 meses de vida, vai para casa e morre em casa com seus familiares. E ela chegou na igreja, como eu falei, eu não me lembro de ter orado, ido lá e imposto as mãos por ela, mas ao momento de eu ministrar a palavra e orar por todos, essa mulher creu, ela acreditou e ela foi curada instantaneamente. Uau, glória a Deus. E ela estava lá dando testemunho, Glória porque a Deus. ela falou assim, olha, eu não poderia estar aqui andando, já não andava, não comia, com diabetes, um monte de enfermidade, falou assim, já estou com a minha vida restaurada, já trabalho, como tudo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos autoridade, você tem autoridade, o que nós temos que fazer é colocar em prática. Somente colocar em prática, obedecer, ser testemunha de Jesus, começa realmente a anunciar a Jesus, como eu mencionei do livro, seja uma igreja em ação, que realmente saia, que ama o perdido, que vai atrás do perdido, que fale realmente e que seja uma testemunha. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai salvar a sua família, Jesus vai restaurar a sua família. Aleluia. Onde nós temos que falar e colocar ação. Não somente falar assim, olha, ok, se eu me lembrar eu oro por você. Não, ir realmente, não, qual o problema? Eu oro por você agora. Ora, realmente exerça a função. Como eu ponho em prática? Nós temos que colocar em prática essa autoridade. Então, vamos dizer assim, eu penso isso. Isso. Né? Eu penso assim, não só quando eu oro por outra pessoa, mas eu preciso também pôr autoridade em prática na minha vida. Claro. Porque muitas vezes o ataque é na minha mente. Isso. É a minha mente que está numa batalha aqui, dizendo assim para mim que eu não posso, que eu não tenho condição, que eu não sou tão santo como eu deveria, né? O diabo fica acusando você, né? Claro, constantemente. E muita gente às vezes não entende que a autoridade tem que começar dentro dela, para depois poder, ou não.
Isso, mas justamente, voltamos a Atos 1:8. E recebereis, eu vou buscar. Então, quanto mais você busca o poder de Deus, mais cheio de Deus você vai estar. Então, onde você vai estar se alimentando em primeiro lugar, você vai estar buscando a Deus. E quanto mais você busca a Deus, você vai sentir realmente essa autoridade e vai poder realmente entrar em prática. Vai falar assim, poxa, eu quero ir orar também, eu quero fazer algo, eu tenho que fazer algo. A igreja não pode estar inativa, nós não somos chamados para estar na inativa, ou estar na retaguarda, ou estarmos passivos. Nós somos chamados a avançar e conquistar territórios. E para conquistar territórios, nós temos que ir armados, nós temos que ir com ferramentas, nós temos que ir preparados. Então é por isso, nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo que é necessário, que nos ensina realmente para ir e colocar isso em prática. Mas o apóstolo está muito tempo fora do Brasil. Sim. Está muito tempo. Muito tempo. Porque aqui no Brasil agora virou politicamente incorreto pregar e falar de Jesus. Uau. Você pode falar de futebol, você pode falar aliás, né, do time que você torce, você pode falar de política, mas se você falar de Jesus, para muita gente, não é chique, não é agradável, é incorreto. Cada um tem que seguir a sua religião. O que o apóstolo acha disso? Eu entendo. Eu creio que... Está acontecendo isso lá nos Estados Unidos Não, também? nos Estados Unidos é mais forte ainda, que eu creio que realmente... Em muitos lugares não pode falar. Mas não é um absurdo a igreja pensar assim? Sim, então. Aí sim. Enquanto os muçulmanos estão dominando. Isso sim, a igreja pensar assim, o mundo pensar isso é uma coisa, agora a igreja aceitar isso é diferente. E eu entendo as culturas, eu entendo, por exemplo, a cultura do Brasil, a cultura do México, dos Estados Unidos, a cultura da Índia. Cada lugar vai ter que ter uma estratégia diferente. Mas por isso, eu não estou somente fazendo uma propaganda do livro, mas por isso que eu falo, esse livro vai falar muito com a sua vida, a Igreja em Ação. Vai falar muito, porque eu mostro justamente isso, o lado da compaixão, porque não importa a cultura, não importa a sociedade, não importa a classe social, todas as pessoas têm uma necessidade. Nosso programa está terminando, infelizmente, fico muito triste porque está maravilhosa a conversa, mas passa para nós então o seu contato, as redes sociais, onde comprar o livro. Sim, aqueles que querem adquirir o livro podem entrar no website www.igrejaemação.com.br, igrejaemação.com.br, e vai te redirecionar diretamente para a compra do livro. Tem o nosso site do nosso ministério, que é o do Concílio Apostólico, é acftn.com. acftn.com, vai estar tudo aparecendo aí também. Nas redes sociais, vocês podem nos encontrar nas redes sociais, Facebook e YouTube, AP Gustavo Melo. Só colocar AP Gustavo Melo, vai me aparecer. E no Instagram e Twitter vai estar como AP Gustavo. Vai ser muito bom escutar de vocês e realmente quero uma vez mais declarar que você tem essa autoridade. Realmente esteja baixo uma autoridade de Deus e faça grandes coisas para Deus. Amém. Muito obrigado, apóstolo. Eu agradeço muito pela sua participação, abrir esse parênteses aí na sua viagem, né, e vir aqui no nosso programa. Agradeço mesmo. Que Deus abençoe grandemente. O apóstolo pode orar por nós? Claro, Amém. Seria um prazer. Senhor, no nome de Jesus, neste momento, Pai, eu declaro a Tua palavra, Senhor amado, sobre cada espectador, Senhor amado, cada pessoa que está nos vendo, Senhor amado, nas suas casas, no ônibus, aonde se encontra, Senhor amado, talvez vendo pela internet, e eu oro neste momento, Pai, que essa palavra poderosa, Senhor amado, realmente possa tocar cada vida, Senhor, e que cada um que nos escuta neste momento, Pai, se tem alguém que está enfermo, que está passando por um problema difícil, se está passando com um problema no seu lar, um problema na sua casa, na sua família, neste momento eu começo a declarar agora cura no nome de Jesus Cristo, eu começo a declarar liberdade, libertação agora no nome de Jesus, eu declaro neste momento famílias sendo restauradas agora pelo poder do nome de Jesus, e ao mesmo tempo, Senhor amado, eu imparto, assim como o apóstolo Paulo querer impartir dons espirituais. Neste momento eu oro, Senhor amado, que as pessoas que nos veem, Senhor amado, possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e que possam ser cheias do Teu Espírito, que possam receber dons, Pai, e que possam sair com autoridade e ser Suas testemunhas, Senhor amado, neste mundo, Pai. Obrigado, Senhor amado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de paz, e tudo quanto fizer prosperará.